Pontos. Mais pontos, menos pontos, pontos divididos, pontos fracionados, pontos descartados. Alguém já te explicou como funciona o sistema de pontuação da Fórmula 1 e como chegamos até aqui? Essa é uma pergunta, um pedido que aparece nas diversas redes do canal. A DM explica pra gente o sistema de pontos. Ao longo dos anos, desde 1950, o sistema de pontuação da Fórmula 1 mudou várias vezes. E antes mesmo da Fórmula 1 ser criada, já haviam as corridas de grandes prêmios. Por lá já existia um sistema de pontuação esquisito, para não dizer surreal. E é disso então que a gente vai falar hoje no Splash and Go, do sistema de pontos desde o começo até hoje. Vamos lá! A Fórmula 1 nasceu e justamente tem este nome, Fórmula, porque no pós-guerra resolveram unificar as corridas de grandes prêmios debaixo de um mesmo sistema de regras, distâncias, regulamento técnico e normas desportivas padrão para as corridas que comporiam um campeonato, dando o mesmo número de pontos para cada vitória, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto lugar. Até ali, cada grande prêmio na Europa tinha uma distância, uma duração, regras desportivas e pontuação que bem entendesse. Afinal, naquela época, nem sempre todo mundo ia a todas as corridas, e o vencedor de uma que desse 10 ia ficar chateado se deixasse de ir em uma que pontuasse com 35 pontos. Com isso, então, com o surgimento da Fórmula 1, o primeiro campeonato mundial atribuía pontos para os 5 primeiros colocados. E isso perdurou até 1959, época da primeira mudança. Dali até 2002, os 6 primeiros pontuavam e não tinha mais nada anotado para a melhor volta. Em 2003, uma nova mudança acontece e de 6 passamos aos 8 primeiros, marcando alguma coisa, com uma redistribuição do que valia o primeiro, segundo, terceiro lugar. Isso veio atender a reivindicações das equipes menores, porque pensa comigo, 6 primeiros lugares, as 3 grandes, sempre tivemos 3 grandes, se nenhum dos seus carros quebrassem, dominariam a situação e as nanicas nunca conseguiriam marcar nada. Por isso já vem aqui a nossa primeira nota de rodapé. Christian Fittipaldi, Maurício Gugelmin, Roberto Pupo Moreno, Pedro Paulo Diniz, Ricardo Zonta, Chico Serra, dentre outros brasileiros, que conseguiram com carros muito frágeis marcar pelo menos um ponto. Numa época em que 6 anotavam e o grid tinha mais de 30 inscritos, não podem de forma alguma ter seus feitos menosprezados. Pontuar para esses caras com esses carros era o equivalente a uma segunda vitória. Em 2010 houve uma nova expansão dos 8 para os 10 primeiros, atendendo um grid que aumentava de 20 para 24 carros, com a chegada de Caterham, HRT e Virgin Marussia. Na época chegaram 6 carros e saíram 2 da Toyota. Mas, como a gente sabe, essas 3 equipes foram morrendo pelo caminho. A HRT fechou em 2012, a Caterham Lotus no final de 2014 e a Marussia no final de 2016. Com isso, mais a entrada da Haas em 2015 e temos então 20 carros. Metade do grid marca pontos, os 10 primeiros. Na mais recente mudança, em 2019, passamos a ter um ponto pela volta mais rápida, contanto que quem a marque esteja entre os 10 primeiros classificados. Ah, mas por quê? Que sacanagem? Não. Isso tem um objetivo e tem uma razão. Por questões de segurança, não faria sentido para o espetáculo e desportivamente que um carro em 16º lugar parasse para colocar pneus novinhos e marcar a volta mais rápida, eventualmente atrapalhando e ignorando bandeiras azuis que poderiam, por exemplo, determinar os rumos de uma vitória e, por que não, de um campeonato. E claro, como tudo na Fórmula 1, não seria apenas um carro que tentaria. Todo mundo do 10º para trás usaria deste expediente. Mas enfim, chegamos aos dias atuais e aí acabou o episódio, certo? Não, porque agora nós vamos aos deliciosos detalhes. Primeiro de tudo, eu tenho uma para te contar. Antes mesmo da Fórmula 1 começar, já existia automobilismo e já tínhamos um sistema de pontos razoavelmente surreal. Porque nesses primórdios, o sistema de pontos atribuía 0 para quem chegasse em primeiro, e um pouco mais para o segundo, e um pouco mais para o terceiro, e para o quarto e para o quinto. Logo, seria campeão quem marcasse menos pontos, e não mais. Acredite se quiser. O sistema guarda semelhança com a equitação. Nas provas de hipismo, as duplas cavaleiro e cavalo que fizeram os percursos tiveram
a melhor performance, porque os pontos vêm dos obstáculos que eles derrubam, então zerar o percurso é bom. Daí, quanto menos pontos você tem, melhor. É a mesma coisa acontecia nos primeiros grandes prêmios. A prova tinha um número X de voltas e quem completasse a distância no menor tempo possível marcava 0. E quem chegasse 2 voltas atrás tinha, portanto, uma pontuação maior do que quem cruzava a linha de chegada apenas 30 segundos atrás da ponta. A partir de 1950 as coisas ficaram menos confusas, mas nem tudo eram flores, porque nas 4 primeiras décadas da Fórmula 1, 50, 60, 70 e 80, haviam os descartes de resultado. Em 1950, por exemplo, o campeonato teve 7 provas, 6 na Europa e mais em Indianápolis. E apenas os 4 melhores resultados eram considerados e você podia descartar a pontuação dos seus 3 piores. Ou seja, com uma vitória, 3 segundos lugares e 3 abandonos, era possível chegar à frente de alguém que tivesse 4 segundos e 3 terceiros, já que você descartaria seus 3 abandonos e ficaria com 3 segundos e 1 vitória. E o nosso amigo teria 4 segundos lugares e te odiaria pro resto da vida. Com o calendário crescendo, o número de corridas e, portanto, de descartes foi aumentando, chegando a 6 melhores resultados de 9 provas em 66. De 67 até 1980, a temporada seria dividida em 2 partes e você descartava até 78 o pior resultado da primeira metade e da segunda. Confuso, não? Pois é. Em 79 mudou e você ficava então com os 4 melhores da primeira e os 4 melhores da segunda parte. Se era para simplificar, não simplificou. Aí, em 79, o campeonato de construtores para de descartar resultados e valia a pontuação plena. Mas o de pilotos não veria isso até 1991. A partir de 1981, esse negócio de dividir a temporada para fins contábeis acabou e valiam então os 11 melhores resultados de cada ano, não importa quando eles acontecessem. Isso perdurou até 1990, o último ano em que tivemos os descartes de resultados. Mas tem mais, bem mais. De 58, quando surgiu o campeonato de construtores, até 78, só o carro mais bem classificado de uma equipe pontuava nos construtores, o que dava espaço para algumas distorções, já que colocar os 2 carros, por exemplo, em segundo e terceiro, é tão ou mais importante, às vezes, do que conseguir uma vitória e um abandono com outro carro. Além disso, outras modalidades para lá de esquisitas aconteceram ao longo de décadas. Nos anos 50, mais precisamente entre 50 e 57, os pontos podiam ser divididos. Eu explico. Imagine que o seu companheiro de equipe tem um problema e abandona a corrida. Se ele conseguisse chegar aos boxes durante a corrida, você poderia parar e ceder o carro e com isso dividir a pontuação do seu de acordo com o número de voltas completadas por cada um. Isso daria e deu margem para muita confusão, porque em teoria você poderia muito bem chegar em segundo e terceiro numa mesma corrida em carros diferentes. Mas como é que era isso? Imagina uma corrida com 60 voltas em que você divide o carro com um piloto e vocês chegam em segundo lugar. Essa posição na época dava 6 pontos e para ficar fácil a conta, digamos que metade da corrida tenha sido pilotada por cada um, 3 pontos para cada um. Portanto, as equipes faziam isso muitas das vezes para evitar que alguém zerasse, ainda mais numa época em que os carros quebravam tanto. Mas evidentemente só funcionava se o piloto chegasse nos boxes a tempo de pelo menos completar uma volta com o carro do colega. Isso é razoavelmente simples num autódromo pequeno, mas imagine no inferno verde de Nürburgring com 21 km de extensão no circuito e um parque gigantesco no meio. Tivemos também em uma temporada, 2014, o sistema de pontos dobrados na última corrida. Uma invenção esquisita de Bernie Ecclestone que só teve uma edição em Abu Dhabi 2014 e dobrava a pontuação de todos do primeiro ao 10º. A ideia tinha como objetivo evitar uma decisão antecipada e uma última corrida do ano esvaziada. Com o dobro de pontos em jogo, aumentava-se a chance de, por exemplo, no caso de um abandono, você buscar o líder
se tivesse até 50 pontos atrás. Todos os pilotos detestaram com Sebastian Vettel na época, classificando o sistema de absurdo. Esses sistemas, alguns deles surreais, gerariam e às vezes geram aqui pequenas grandes histórias. Mas eu te digo uma coisa, algumas provas como o Grande Prêmio da Alemanha até 1976, disputado no Inferno Verde de Nürburgring, que eu acabei de comentar, talvez merecessem de fato pontuação dobrada. Na Indy eu tenho certeza que as 500 milhas dão o dobro de pontos e eu acho que no WEC as 24 horas de Le Mans também. Devia ter pesquisado isso antes. Esses sistemas de pontos diferentes e alguns deles ilógicos resultaram em resultados é boa, né? Que deixavam todo mundo pensando que as coisas poderiam ser mais fáceis de compreender. Alguns desses casos a gente precisa parar e olhar com atenção para entender. E outros, eu sei, é mexer no vespeiro. E vamos falar de alguns. 1964, Graham Hill de BRM disputava o título com John Surtees de Ferrari. Hill fez 41 pontos enquanto Surtees fez 40. Mas como valiam apenas os 6 melhores resultados e Hill pontuou em 7, ele descartou um quinto lugar, valendo 2 pontos. E Surtees, que pontuou em 6 de 6 aproveitáveis, acabou, portanto, com menos pontos, levando o título. Menos pontos que dentro da regra de descarte acabaram sendo, evidentemente, mais. A mesma coisa aconteceu nos construtores daquele ano. A BRM marcou um total de 51 pontos e a Ferrari 49, mas a equipe inglesa teve que descartar 9 pontos contra 4 da Ferrari. Assim, em pontos que contaram, a BRM marcou 42 contra 45 da Ferrari, que levou o título. Tá aí, no ano seguinte, a BRM marca 61 pontos contra 58 da combinação Lotus Climax. Mas a BRM marcou pontos em 9 provas de 6 que eram consideradas. E teve, portanto, que descartar 16 pontos contra apenas 4 da Lotus. E assim o time de Chapman levou o campeonato por 9 de diferença. Em 1988, a McLaren tinha o indefectível MP44 nas mãos, conquistou 15 de 16 vitórias, 8 para Senna, 7 para Alain Prost. Prost marcou 105 pontos contra 94 de Senna. 9 eram atribuídos à vitória na época, com apenas 11 resultados valendo na época, e 11 vezes 9, 99. Os dois teriam que descartar resultados. Senna teve uma desclassificação, um abandono e um 10º lugar. Esse 10º foi naquele grande prêmio em Monza em que ele virou ao contrário depois do toque em Jean-Louis Chilesser, em que ele abandonou, mas para fins de resultado foi 10º. Prost, por sua vez, teve 2 abandonos e os seus piores resultados foram posições mais altas que as de Senna, e os descartes, portanto, para ele saíram, vamos dizer assim, mais caros. Final de campeonato, 90-87 para o brasileiro, que levou então seu primeiro campeonato. Em 79, com aquele sistema de pontuação, com a temporada dividida em 2 metades, o sistema tornou-se um problema quando Alan Jones venceu 4 provas: Alemanha, Áustria, Holanda e Canadá, sendo elas a 10ª, 11ª, 12ª e 14ª daquele calendário. Como consequência, na 15ª e última etapa daquele campeonato, Jones, que era terceiro na tabela, não pontuaria, não importava o que ele fizesse, mesmo que vencesse mais uma. Um absurdo desses, evidentemente, contribuiu para o fim dessas regras esdrúxulas. No Grande Prêmio do Japão de 1990, aquele da batida de Senna com Prost na primeira volta, o sistema de pontos também teve sua contribuição, porque a diferença de pontos entre os dois era de 9 pontos, a mesma pontuação da vitória. E Senna, naquela altura, já tendo mais vitórias que o francês, concluiu o óbvio: se ele não terminar essa, eu sou campeão. E deu no que deu. Lembrando sempre que isso não é uma acusação. No ano seguinte, em 91, Senna admitiu publicamente que bateu de propósito. E em 2003, quando o sistema de pontos passou a premiar os 8 primeiros, a importância da vitória também foi diluída. Até ali, a vitória marcava 10 pontos e o segundo lugar 6. E com a mudança da regra, a vitória seguiu marcando 10 pontos, mas o segundo lugar 8. Portanto, a importância da vitória diminuiu relativamente ao segundo lugar. Na época, todo mundo concordou que aquilo foi um artifício para tentar parar Schumacher e a Ferrari, que já tinham enfileirado 2000, 2001 e 2002, com Schumacher tendo levado nesse último ano 11 de 17 provas
e estado no pódio em todas elas. Houve ainda um proposto sistema de pontuação com base em medalhas, igual nos Jogos Olímpicos. O primeiro levaria ouro, o segundo prata e o terceiro bronze, evidentemente, e a soma delas seria o critério de desempate. Do terceiro até o 10º, aí sim, teríamos pontos. O que significa, por exemplo, que um piloto que tivesse uma vitória e, portanto, um ouro e um 10º lugar, mais um ponto, chegaria na frente necessariamente na tabela de um que tivesse 9 pratas, porque essa é a regra dos Jogos Olímpicos. O ouro sempre vai valer mais que a prata, não importa quantas pratas sejam. Felizmente, não passou. A FIA, como órgão regulador, não se opôs, mas as equipes foram terminantemente contra, o que resultou então no sistema atual de pontuação, que dá 25 pontos para o primeiro, 18 para o segundo, 15 para o terceiro, 12 para o quarto, 10 para o quinto, 8 para o sexto, 6 para o sétimo, 4 para o oitavo, 2 para o nono e 1 para o 10º. E mais um ponto para quem fizer a melhor volta, desde que esteja entre os 10 de cima. Além disso, temos a pontuação das corridas sprint. 8 para o primeiro, decrescente até o oitavo, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E agora que você já caminhou comigo por todos os sistemas de pontuação e suas particularidades, conte aqui na caixa de comentários qual o favorito e, por que não, qual o pior deles. Esse foi mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos, lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram do canal, onde tem bastante conteúdo diário. Se você quiser receber notificação dos nossos vídeos no instante em que eles vão ao ar, temos aqui embaixo canais de Telegram e de WhatsApp, onde você entra e passa a receber um push no seu telefone no instante em que eu publico cada um dos vídeos. E são de 70 a 80 por mês, todo mês. Beleza? Então é isso. Valeu e aquele abraço.